Agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo. Então a gente vai dar continuidade na construção aqui do nosso pequeno exemplo, nosso pequeno projeto, que vai criar a nossa base de dados de forma automática no momento da execução do sistema. O que faltou a gente fazer? Então, faltou a gente pegar o código ali responsável por criar essa base de dados. Eu já tenho ele pronto, então já tenho aqui a conexão com o servidor, então a gente só precisa do código para criar essa base de dados. Vamos ver, conexão com o servidor. Pessoal, faltou a gente pegar esse método aqui de fechar a conexão. Vamos copiar ele já e vamos jogar aqui para fechar a nossa conexão lá com o banco de dados. Então vamos voltar aqui. Vamos pegar esse código que vai fazer a inicialização ali da criação da nossa base de dados. Então vou jogar ele aqui. Tem aqui meu método de criar banco e cria tabelas. Vamos copiar agora um outro código. Eu vou copiar aqui, pessoal, depois eu explico o que a gente está fazendo aqui. Então tá um pouquinho fora de ordem, mas depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. Vou copiar primeiramente esse cara aqui. Bom, aqui tá bom. Depois a gente copia o resto. O que ele vai fazer aqui nessa parte aqui de criar database completo? O que a gente vai precisar fazer aqui de imediato? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a conexão com o servidor. Então é a conexão com o servidor que a gente precisa para criar o nosso banco. Então se a gente fizer a conexão diretamente com o banco de dados, ele vai dar erro. Então se eu utilizar essa classe aqui de conexão, ele não vai funcionar para a gente criar a nossa base de dados. Vou gerar um import aqui, vou prepare statement. Beleza, então aqui a gente precisa da conexão com o servidor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse código, eu vou deixar só isso daqui por enquanto. Criar tabelas, eu vou comentar também esse código aqui. Vamos deixar comentado, só para não gerar erro. A gente vai fazer alguns testes. Bom, beleza, está comentado aqui o código de criar tabela. A gente vai utilizar somente esses dois métodos, que é o método de criar database completo e criar banco. Aqui, pessoal, ele vai verificar verificar ali se ele conseguiu criar o banco de dados ou não. Então o que acontece aqui? Ele vai fazer a preparação do statement ali, tudo certinho, e vai executar essa query. Essa query aqui, ela faz o seguinte: esse código ele vai verificar se existe esse banco de dados lá no servidor MySQL. Se não existir, aí ele vai criar o nosso banco de dados, ele vai executar isso aqui. Se existir, ele não vai fazer nada, então vai me retornar um true. Ele só vai me retornar falso aqui se der algum erro ou se o usuário não tiver permissão para executar esse tipo de comando aqui, que é a criação ali da database, da database. Então a gente faz, ele vai fazer toda essa verificação, né? Se ele tiver permissão, ele vai criar tudo certinho. Se não tiver permissão, ele já vai cair na exceção que vai gerar o erro. Mas como a gente vai utilizar o usuário root, então esse usuário root ele tem todas as permissões possíveis ali no MySQL para fazer o que quiser. Então ele não vai dar erro ali de usuário, só se a gente fizer ali alguma alteração. Então se não existir o banco de dados DB concessionário, ele vai criar. Se existir, ele não vai fazer nada. Aí vai retornar
verdadeiro para mim. Então, se ele conseguiu criar o banco de dados, passou por toda essa etapa aqui, tiver tudo certinho, aí ele vai passar para a próxima etapa, que é a criação de tabelas. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é a nossa criação do banco de dados. Então, eu vou copiar isso daqui. Na realidade, eu vou pegar o código que já está pronto também, que é a parte de salvar a conexão lá. Acho que eu já tenho tudo certinho aqui. Grava a configuração. Cadê o botão salvar? É esse cara. Então vamos copiar ele já. Vamos dar um Ctrl C e eu vou jogar lá no botão salvar. Na realidade eu vou substituir essa linha de código por esses daqui. Vamos puxar aqui também. Tela principal, pessoal, é o nome dessa classe que a gente criou aqui, que é o Hello World. Então a gente vai copiar ela e eu vou colar aqui, que se tiver tudo certinho ele vai chamar aquela tela principal. Então o que vai acontecer quando a gente clicar aqui no botão salvar? Quando a gente clicar no botão salvar, ele vai fazer a conexão lá com o servidor. Então lembrando que ele não vai conectar com o banco de dados, então isso daqui ele não vai utilizar por enquanto. Então ele vai utilizar essa classe aqui para se conectar no servidor, e se ele retornar uma conexão válida, ele retornou conexão válida, aí ele vai gravar esses valores lá no disco local C. Então ele vai verificar, ele vai tentar gravar. Então, se ele conseguiu gravar a configuração lá no disco local C, então se ele conseguiu, ele vai passar para a próxima etapa. Então ele vai tentar ler essa configuração que ele fez, ele vai tentar ler essa configuração que foi salva lá no disco local C. Então ele vai passar por esse método, então ele vai tentar fazer essa leitura aqui, e se ele conseguir fazer a leitura tudo certinho, ele vai tentar também fazer a conexão lá com o servidor baseado na leitura desse arquivo que foi salvo. Então ele vai ler o arquivo que foi salvo, vai tentar fazer a conexão. Se ele conseguiu fazer a conexão tudo certinho, aí sim ele vai retornar um verdadeiro. Por que ele faz isso aqui? Ele vai tentar vai tentar fazer a conexão com o que está lá, porque a pessoa pode alterar de forma manual. Então se alguém for lá e alterar, então ele vai dar erro e vai retornar um falso. Então se estiver tudo certinho, ele vai retornar um verdadeiro. Então conseguiu fazer a leitura lá no arquivo gravado e retornou um falso, ou retornou um verdadeiro, aí ele vai cair para essa próxima etapa, que ele vai tentar criar a base de dados. Então ele já vai cair nesse método que a gente criou. Ou seja, quando ele cair nessa parte aqui de cria banco de dados completo, cria database completo, isso significa que ele já fez a conexão aqui com o servidor. Então eu já tenho uma conexão pronta para mim criar a minha possível banco de dados, a minha possível database. Então como eu já tenho uma conexão pronta, então eu já vou chamar o meu método aqui de cria banco. Então ele vai verificar se ele vai conseguir criar o banco. Se conseguiu tudo certinho, então ele vai puxar o próximo método de cria tabelas. Mas a gente não vai configurar ainda, porque a gente vai testar essa parte aqui de criação do banco de dados. Então vamos executar. Vamos dar uma olhada primeiro aqui, ó, pessoal. Você pode ver que eu tenho um banco de dados aqui já criado. Eu vou deletar ele, que a gente vai testar a criação desse banco. Então já não tem nenhum banco de dados mais aqui, então a gente já pode executar o nosso projeto. Então vamos executar ele e vamos ver o que vai acontecer. Então vou clicar em testar, teste bem sucedido, e vou clicar em salvar. Ó, ele já abriu a minha telinha aqui de Hello World. Isso significa que ele conseguiu criar tudo certinho a nossa base de dados. Então eu vou dar um
Vou atualizar ele. Vamos verificar aqui, ó. Então ele já criou a minha database aqui DB concessionária. Só que ainda falta a gente criar as nossas tabelas. Então o que falta eu jogar aqui? Então falta eu configurar esse método aqui que a gente comentou. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Então primeiro eu vou copiar os métodos lá que faz criar as tabelas. Depois eu explico para vocês o que representa cada coisa. Grava a configuração. Vamos lá para o método. Então, criar tabelas é esse daqui. Então, faltou a gente copiar esse cara. Então, vamos copiar ele. Vamos lá no NetBeans. Vamos colar aqui. Quero lembrar que a gente vai fazer um banco de dados lá referente à concessionária. Então, a gente vai criar primeiro uma tabela aqui com o nome modelo. Então, se não existir a tabela modelo, ele vai criar. Agora a gente vai criar uma outra tabela que é cor. Então, Ctrl C. Vamos colar aqui o método para criar essa tabela. Então, se não existir a tabela cor, então vai ser criada também. E por último, a gente vai criar uma tabela carro. Vamos jogar esse método aqui. Então aqui, pessoal, ele está criando essas tabelas aqui já com relacionamento. Então ele vai criar as chaves estrangeiras baseado nas duas tabelas anteriores. Então como eu estou criando uma chave estrangeira, eu estou fazendo um relacionamento entre as tabelas, eu preciso seguir uma ordem na criação dessas tabelas. Então primeiro eu tenho que criar as tabelas, no caso aqui eu acho que é a tabela pai, e depois as tabelas filhos. Então eu preciso criar primeiro a tabela modelo, que vai ter o relacionamento com a tabela carro. Depois eu tenho que criar a tabela cor, que também vai ter relacionamento com a tabela carro. E por último, a tabela carro. Então o ID modelo, que é esse cara aqui, ele vai ter uma referência lá com a tabela modelo. Então esse é o ID modelo, é a nossa for key, referente lá à tabela modelo, e o ID cor é a nossa referência referente à tabela cor. Então a gente tem que criar nessa ordem aqui para dar certo. Então vamos minimizar isso aqui. E agora a gente vai tirar o comentário desses códigos. Então, pessoal, o que vai acontecer? Então eu vou explicar para vocês desde o início aqui da parte que a gente parou. Então quando ele passar por todo aquele processo lá, ele vai verificar lá se existe um banco tudo certinho. Quando a gente clicar ali no botão gravar, então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em salvar. Salvou, ele vai tentar fazer conexão com o servidor baseado nos parâmetros que a gente passou. Se ele conseguiu gravar a configuração no disco local C, então ele vai tentar ler essa configuração gravada. Se conseguiu fazer essa leitura gravada, então ele já vai passar para o próximo passo. Então lembrando mais uma vez, nessa parte aqui de fazer a leitura referente ao arquivo que foi gravado no disco local C, aqui ele já vai fazer a conexão lá com o servidor do banco de dados. Então ele vai utilizar esse método aqui de conexão. Então ele conecta somente no servidor, beleza? Então ele leu aqui e já fez a conexão. Aí ele vai tentar criar a nossa base de dados. Então ele vai tentar criar aqui a base de dados. Você vai cair nessa parte e vai tentar criar o nosso banco de dados lá. Se ele conseguiu criar o banco de dados, então ele vai passar para a próxima fase, que é criar as tabelas. Então ele vai verificar. Se conseguiu criar a tabela, vai retornar um verdadeiro. Se não, vai retornar um falso. Então o que vai acontecer? Criou o banco de dados certinho, vai cair nessa parte. Então ele vai puxar o método aqui de criar tabelas. Então primeiro ele vai executar esse cara, que vai chamar esse método. Deu tudo certinho, chama esse cara. Então vamos minimizar isso aqui. Então ele vai chamar criar tabelas. Então o que vai acontecer aqui? Quando ele for chamar esse método aqui de criar tabelas, ele já vai abrir uma nova conexão. Então ele já não vai utilizar mais aquela conexão
lá com o servidor. Ele vai chamar esse método aqui que faz a conexão diretamente com um banco de dados que foi criado. Ou seja, ele criou, quando ele chegou na parte de criar banco, ele já significa que ele já criou o banco DB concessionária. Então, se ele criou, então eu já consigo abrir uma conexão diretamente com o banco. Então, ele vai abrir uma conexão com o nosso banco de dados. Abriu essa conexão, aí ele já está pronto para criar as tabelas. Então, a gente já passa para esse próximo passo aqui. Então, ele vai verificar ali, vai fazer a conexão lá com o banco de dados, vai se conectar lá com o banco de dados, tudo certinho, passando conforme o parâmetro passado. Aí vai passar para esse cara. Então, lembrando mais uma vez, ele vai ter que sempre seguir essa ordem. Então, primeiro ele vai ter que criar a tabela modelo. Então, ele vai tentar criar aqui a tabela modelo. Se ele retornou um verdadeiro, então ele não vai cair aqui. Então, ele só vai cair aqui se for falso. Então, se ele não conseguiu criar, ele já para por aqui. Se ele conseguiu criar, ele vai fazer a próxima verificação. Ele vai verificar se vai conseguir criar a nossa tabela cor. Se conseguiu criar a tabela cor, aí sim ele passa para o próximo passo. Ele vai tentar criar a tabela carro. Se ele conseguiu criar também, então ele já finaliza todo o código aqui nessa parte. Então, finalizou o código inteiro aqui. Então, o que ele vai fazer agora? Então, quando ele chegar nessa parte, então se ele conseguiu passar por todos os processos, ele vai retornar, não vai retornar um falso, ele vai continuar sendo verdadeiro e vai fechar a nossa conexão com o banco de dados. Então, a partir daqui já é para ele criar a nossa tabela. Então, vamos executar o código. Primeiro vamos dar uma verificada aqui. Você vê que eu não tenho nenhuma tabela aqui no nosso banco de dados. A gente vai executar e vamos ver se ele vai criar. Vamos clicar em teste. Ó, deu teste bem sucedido. Se eu colocar aqui, pessoal, um usuário que não existe, ó, RR, ele até vai dar um teste bem sucedido, mas se eu clicar em salvar, ele não vai deixar salvar, não vai criar o banco de dados lá, vai dar erro. Pode ver que ele deu acesso negado. Deu acesso negado porque esse usuário aqui não tem permissão. Então tem uma configuração lá no MySQL que permite que ele consiga fazer a conexão ali, mas não deixa fazer nada no servidor. Então vocês podem até alterar lá essa configuração caso vocês tenham essa preferência. Bom, tendo meu usuário root, então a gente vai testar novamente, teste bem sucedido, e vamos salvar. Ele vai salvar, criar as tabelas, pronto, já criou. A partir daqui ele já salvou lá o nosso, já fez tudo certinho lá a nossa configuração. Só que agora, pessoal, falta a gente dar uma melhorada nisso daqui. Então eu vou executar mais uma vez. Vocês vão ver que ele vai sempre abrir essa janelinha de configuração. Então eu teria que estar sempre fazendo isso daqui. Só que a gente quer que ele abra direto, a gente não quer que ele que fique abrindo diretamente aquela telinha de configuração. Já que está tudo certinho, a gente não precisa fazer isso daqui. Então, se eu clicar aqui em executar, ele não pode toda hora ficar abrindo essa janela aqui para a gente estar fazendo a configuração. Então, a gente vai melhorar essa linha de código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse código aqui do início. A gente vai copiar um outro código lá no nossa classe main. Onde que está o código? Eu só acho aqui. Eu vou colar e já mostro para vocês. Então é esse cara aqui. Vamos lá. Vou copiar ele. E onde que a gente vai jogar esse cara? Eu vou até contrair aqui os códigos. Eu vou vir aqui na minha classe main. É aqui que a gente vai fazer a nossa configuração para ele pular diretamente lá para a nossa tela principal, sem passar por essa parte ali da configuração. Então a gente vai vir aqui no main, que eu vou fazer aqui.
é nessa parte aqui, pessoal. Eu vou excluir esse cara, dar uma boa linha de espaço e a gente vai colar aqui. Vou dar um Alt Shift F para dar uma formatada. Vamos arrumar esses comentários. Aqui também. Acho que tá faltando. Vamos ver se está tudo certinho, o que está faltando aqui. Configuração. Aqui não é tela principal. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal. Assim que eu ajeitar, eu já volto aqui para explicar para vocês esse código que a gente está colando. Bom, aqui eu já dei uma boa ajustada, ainda falta a gente fazer mais algumas correções. Mas então, pessoal, o código que eu copiei foi esse daqui. Então esse aqui que a gente copiou e jogou bem próximo aqui da nossa classe que vai abrir a nossa janela de configuração. Então o que eu tenho que fazer? Essa parte aqui de configuração, a gente vai copiar ela, deixar ela da forma correta, que é configuração. Vamos colar aqui. Como a gente está dentro do nosso método, né, então a gente tem que instanciar a nossa própria tela, senão a gente não vai conseguir chamar os métodos que a gente precisa. Tela principal não é aquilo que eu quero. Eu vou vir aqui no botão salvar e vou copiar o nome dessa tela aqui de forma correta, que é esse cara. Então, a gente vai jogar aqui. Beleza? O que falta aqui? Eu estou abrindo uma chave referente à condição, então a gente vai fechar ela aqui. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui eu estou chamando a minha própria tela, estou chamando essa tela aqui de configuração mesmo, estou instanciando ela. Então essa tela de configuração é o nome dessa classe aqui em cima, beleza? Então a gente está inicializando ela aqui, e aqui a gente vai chamar alguns métodos que está dentro dessa própria classe. Quando o sistema quando ele inicializar, quando essa classe for inicializada, então ele vai inicializar esses códigos aqui e vai fazer a leitura. Então pegando o nome aqui desse código, e vou fazer a leitura da configuração gravada. Então esse cara que a gente grifou é esse daqui que está em destaque. Então a primeira coisa que ele vai fazer quando inicializar essa tela de configuração, ele vai tentar fazer leitura, vai fazer leitura tudo certinho ali. Se ele conseguiu fazer leitura e conseguiu fazer a conexão com o servidor, ele vai passar para a próxima etapa, que ele vai tentar criar a base de dados completa. Então ele já está com a conexão com o servidor pronta, então ele vai cair nesse método aqui. Então ele vai partir aqui para a parte do cria banco, que vai chamar esse método. Como o meu banco de dados já está criado, está tudo certinho, então ele vai ignorar isso daqui, vai me retornar um verdadeiro e vai passar para a parte lá de criar tabelas. Então já cai nessa questão. E aqui ele vai fazer todas as verificações necessárias. Então se não existir as tabelas, ele vai criar e a partir daí ele vai seguir todos os passos até finalizar no último método aqui, que é o cria carro. Ok? Passou por todo esse processo aqui, então vamos voltar lá. Então ele tentou criar ali a base de dados completa. Então se ele conseguiu, deu tudo certinho lá, a minha variável verificação que a gente inicializou aqui em cima,
que ele está como false, ela vai ser true, então ela vai ser verdadeira. E aqui ele já vai fechar a conexão que a gente abriu para fazer a nossas verificação lá no servidor do banco de dados. Então ele chama esse cara e fecha a conexão. Fechado a conexão, aí ele já vai chamar a nossa tela principal lá. Então ele vai chamar, vai cair nessa parte, vai passar para cá e ele só vai executar, só vai deixar visível a nossa tela aqui de configuração se der algum erro nessas verificações anteriores. Se aconteceu qualquer erro que tiver aqui, aí ele vai executar aqui o RUM e abrir a tela de configuração. Então vamos fazer o nosso teste, vamos executar ele e vamos torcer para que dê certo. Ó, já abriu diretamente sem passar lá para a parte da configuração. Vamos executar mais uma vez. Ó, já abriu direto. Se eu vim aqui, ó, e comentar esse código, vamos comentar só para a gente fazer o teste, só para vocês verem que não vai abrir. Ó. Vamos executar e ele vai abrir a tela de configuração. Tirei o comentário daqui, ele já passa tudo lá para a etapa correta. Ó, vamos executar e está funcionando. Agora a gente vai fazer um teste, vamos dizer assim, a prova dos 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá onde tem a minha configuração gravada, que é esse cara, e a gente vai fazer uma alteração aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, aqui 2 no cara do localhost. Vamos salvar. Na lógica, pessoal, é para ele não ir lá para a tela lá de Hello World. Ele vai ter que abrir a tela de configuração, porque está errado lá. Olha, ele já abriu. Então vamos testar aqui, ó. Agora sim. Só que ele me parece que ele não trouxe o arquivo que a gente da forma que a gente deixou. Vamos ver o que tem de errado. Que ele tinha que puxar conforme a gente salvou. Vamos vir aqui, localhost 22. Salvei. Ele vai ter que puxar essa configuração lá para aquela tela de configuração. Então vamos executar. Olha, ele não puxou, não chamou aquele 2 que a gente colocou. Então vamos ver o que tem de errado aqui. Vai tentar ler a configuração gravada. Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse método, eu vou vir aqui ele vai ser false. Eu vou copiar esse cara, dar Ctrl C aqui, a gente vai jogar aqui na parte da inicialização. Então, se for falso, a gente vai tirar isso daqui. Então, se essa verificação aqui for falso, ele vai chamar o método lá de leitura. Então, vamos copiar aqui, ele vai fazer uma segunda leitura para setar o valor que a gente alterou manualmente lá no bloco de notas. E vamos fazer o teste. Agora sim, só para vocês verem, ele está 222 conforme a gente fez a alteração. Então vamos deixar certo, vamos testar, salvei, beleza, vamos executar de volta, ó, certinho, então ele já está abrindo diretamente ali. Vamos executar de novo, beleza, e vamos fazer a alteração de novo lá naquele arquivo. Vamos colocar aqui 333, vamos salvar. Vamos lá no nosso NetBeans e
trouxe aqui a leitura conforme foi alterado. Cliquei em testado certinho, então já está funcionando o nosso projeto aqui para criar a nossa base de dados completa. Só que falta a gente verificar se ele realmente criou. Vamos atualizar aqui o Champ. Já deu tudo certinho, criou a tabela carro, cor, modelo. Eu vou selecionar a tabela carro para a gente ver os relacionamentos entre as tabelas. Conforme vocês podem visualizar, ele já criou também os relacionamentos tudo certinho, conforme a gente programou. E eu finalizo esse vídeo por aqui, pessoal. Saiu um pouquinho mais longo do que eu esperado, acho que está com meia hora e pouco aí de vídeo, mas a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Antes de finalizar isso aqui, eu vou passar aqui devagarzinho aqui os códigos para mostrar o que a gente fez, porque às vezes a gente faz meio rápido e acaba ficando alguma coisa para trás. Então aqui eu tenho a parte dos imports, a inicialização aqui das classes, a parte que faz a leitura, aí esse botão aqui eu acho que é o de teste, vamos ver o que é. É o de teste mesmo. Depois o botão salvar, que é esse cara. Eu até coloquei alguns comentários aqui para facilitar o entendimento. E depois do botão salvar, eu tenho aqui no método main, que é a parte aqui da inicialização. Então o que a gente copiou e jogou aqui nesse código? Então a gente copiou esses caras. A gente copiou isso daqui. E a gente abriu as chaves aqui e fechou nessa parte de baixo para não deixar executar caso esteja tudo certinho, ok? Passado por esse daqui, aí tem a parte aqui dos códigos que faz a leitura, tudo certinho também, gravação. Vamos mostrar aqui a parte da conexão com o servidor, conexão com a base de dados, fecha a conexão, cria database completa, cria banco. Bom, pessoal, aqui já mostrei tudo que tinha de mostrar referente ao que a gente fez. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se tiver alguma dúvida é só postar um comentário. E na medida do possível eu vou ajudando vocês aí no que eu puder ajudar.